Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Gente, eu tenho aqui o prazer de receber um jovem acreano, ele tem só 18 anos e agora ganhou uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, vai fazer o seu curso de graduação na Franklin Marshall College, na Pensilvânia. Trata-se de Felipe Storck de Oliveira, jovem embaixador do Acre para os Estados Unidos. Ele que participou do programa Jovens Embaixadores em 2010, ganhou uma bolsa de estudos para fazer um curso de um mês também nos Estados Unidos. Nos fala dessa experiência, como é que foi desde 2010, quando ele esteve nos Estados Unidos pela primeira vez, ganhou bolsa, foi para a Índia e agora vai fazer sua faculdade nos Estados Unidos, na Pensilvânia, num programa muito bacana criado pela Embaixada Americana, que começou no Brasil e hoje é replicado em 25 países, que é o Jovem Embaixador, programa Jovens Embaixadores. E olha só, para você em casa que sonha com essa oportunidade, a Embaixada dos Estados Unidos prorrogou para o dia 26 de agosto o prazo para inscrições na 10ª edição do programa Jovens Embaixadores. Esse intercâmbio que seleciona cerca de 35 estudantes da rede pública brasileira para o intercâmbio de 3 semanas, que é o primeiro momento, é o primeiro passo destes jovens nos Estados Unidos. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no Facebook da Embaixada Americana. Felipe Storck, muito boa noite, rapaz. Muito boa noite, seu Alain, boa noite a todos em casa. Rapaz, quer dizer que você hoje, além de já ser um dos mais bem-sucedidos jovens embaixadores do Brasil, eu tive realmente contato com o pessoal da Embaixada Americana, que são meus amigos, o Júlio Galhardi, enfim, e equipe, e as notícias são sempre essas, que o Felipe é um destaque. Como é que foi essa experiência? Para quem está em casa e ainda não conhece essa tua experiência, Felipe, como é que você soube do programa? Quem te convidou? Fala um pouquinho disso pra gente. Bom, começar contando que eu sempre estudei em escola pública e foi lá no Lorival Sombra, ali no Tangará, que eu vi um pôster do programa Jovens Embaixadores, isso em 2010. E eu achei muito interessante o programa, falava sobre, dava aquela chance assim da gente imaginar um mundo que parece tão distante. E depois eu conheci a jovem embaixadora do ano de 2010, a Diana Catlin, e conversando com ela eu comecei a aplicar para o programa. E estudando inglês? Estudando inglês. E você fazia inglês fora da escola também? Como é que era? Bom, eu comecei um dos requisitos é falar inglês. Sim. Na 7ª série, depois de ter o auxílio da Bolsa Família e a ajuda dos meus pais, eu comecei a fazer um curso de inglês particular. Olha só, que bacana. E aí você foi para os Estados Unidos exatamente em que período de 2010? Janeiro de 2010. Você foi em janeiro. Tava um frio. Pegou o friozão. Você ficou em que cidade americana? Bom, fiquei alguns dias em Washington, na capital, e depois... Fez aquele intercâmbio em várias cidades. Então foi assim, podemos ter perspectivas diferentes do país. Então fiquei em Washington e depois fui para Tulsa, em Oklahoma, que fica mais ou menos no centro dos Estados Unidos. Como é que foi a recepção e como é que se desenrola o programa nos Estados Unidos? A recepção é maravilhosa. Existe todo um preparo da embaixada, toda uma equipe que é formada com americanos e brasileiros para que atendam as nossas necessidades e para que realmente demonstrem o que é melhor dos Estados Unidos. Você teve contato com outros estudantes de outros lugares do mundo também nesse período ou somente você e outros do Brasil? Então, em Tulsa, em Oklahoma, nós tivemos aulas em uma escola e nessa escola havia representatividade de vários países. Então, realmente, o mundo estava representado no programa. Nos Estados Unidos. E como é que foi essa bolsa na Phillips Academy em Dover? Como é que foi essa experiência? Depois da viagem dos Jovens Embaixadores, vamos dizer assim, abriu uma porta e havia uma chuva depois dessa porta, uma chuva de oportunidades. E uma dessas oportunidades foi estudar 35 dias para aprimorar o inglês nessa escola de ensino médio chamada Phillips Academy. E eu fui passar 35 dias e me apaixonei pela escola, era um internato. E eu gritava assim, sabe? Olha, eu quero estudar inglês aqui, quero vir passar um ano. Então, depois disso, fiz um processo de aplicação e findei ganhando uma bolsa para passar um ano lá. Para passar um ano nos Estados Unidos. E a bolsa 100% bancada? Sim. Essa bolsa é bancada pelo governo americano? Bom, essa escola tem recurso de ex-alunos e pais de alunos. E ela recebe muitas doações para que ajude pessoas como eu, que não teria condição de pagar R$100 mil para estudar numa escola feita essa.
Então a bolsa é paga realmente pela escola. Pela escola. Isso, e ela cobre tudo. Das passagens de ida, todo o ensino lá, livros e tudo, a passagem de volta. Obviamente, com uma experiência como essa, abre teus horizontes, abre a cabeça da pessoa, ela vê como o mundo é tão grande e às vezes a gente fica no nosso microcosmos. O que mudou na tua cabeça com relação aos Estados Unidos, por exemplo? A gente muitas vezes vive um período de anti-americanismo no mundo todo, muita gente criticando e etc. Mas o que mudou? Mudou alguma coisa na tua cabeça com relação ao governo americano e ao próprio país? Pergunta muito interessante. Mudou sim. Acho que quando nós vemos uma coisa de longe, ela parece mais simples, mas os Estados Unidos é um país muito complexo. E o que eu percebi é que nós precisamos de muitas amizades entre brasileiros e americanos. Muitas amizades e conexões. Então, eu percebi que ao invés de olhar somente para o governo americano, nós deveríamos passar a olhar para o povo americano e entender a cultura. A cultura americana, que é a cultura das oportunidades. Sim. Os americanos prezam muito a livre iniciativa. E você vai fazer faculdade agora nos Estados Unidos, Felipe? Felizmente. Vai fazer faculdade na Franklin Marshall College, na Pensilvânia. Essa faculdade vai ser em que área? Olha, eu sempre tive uma paixão pela nossa Amazônia. E quando eu fui para Phillips agora, eu tive a oportunidade de estudar economia. E agora eu quero conectar as duas áreas que, na verdade, já são ligadas, né? Então, a minha faculdade será em economia com foco em ciências ambientais. Economia com foco em ciências ambientais. Sensacional. E teus pais? Como é que ficam os pais nessa saudade do filho? Agora, um cidadão do mundo, como é que é isso? Olha, meu irmão está aqui no estúdio só olhando e ele sabe como é que é difícil. Tá do outro lado da situação. Seu irmão é Fábio. Fábio Stock. Fábio Stock, acompanhando. Que nos acompanha aqui. Também já foi nos Estados Unidos? Não. E eu quero muito levar todos eles. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Que bacana, Felipe. Você, teu objetivo profissional é terminar a faculdade dos Estados Unidos e vir morar no Brasil ou ficar nos Estados Unidos? Eu quero ajudar a minha comunidade. Acho que o conhecimento por si só não é nada. Você tem que receber o conhecimento e passar para a pessoa, passar para várias pessoas e fazer com que outras pessoas talvez vão conhecer os Estados Unidos e estudar lá. E o contrário também, trazer americanos para estudar aqui. Então, o meu sonho mesmo é voltar ao Acre e aumentar esse intercâmbio de culturas. Ser um profissional extremamente competente e gabaritado. Bem, muitos jovens estão nos assistindo agora, jovens como você em 2010, e querem participar do programa. Eu já disse que as inscrições estão abertas até o dia 26 de agosto, podem ser feitas pelo Facebook da Embaixada Americana. Quais são os requisitos? Dá de bandeja para o pessoal de casa aí. Como é que ele vai ser escolhido? Olha, antes de começar a falar dos pré-requisitos, eu queria dizer que esse programa foi criado realmente para levar jovens da rede pública de todo o Brasil para conhecer os Estados Unidos. E falando dos pré-requisitos, você tem que ter uma noção de inglês para que você consiga se comunicar com as pessoas. Tem que estar fazendo o ensino médio, mas eu dou uma dica para o pessoal que está lá no 7º ano, que já começa a se preparar para esse programa, porque realmente é uma oportunidade ótima. E tem que ter de 15 a 18 anos, tem que estar com as notas boas. E o que os americanos acham mais interessante é que você tem uma melhora nas suas notas. Então é como se tivesse uma rampa e você vai melhorando essa rampa, então suas notas vão crescendo. Incentiva o jovem a estudar. Eu acho que quando você fala de educação, existem duas palavras que são chaves, seu Alan. E essas palavras são força e perseverança. E, às vezes, eu tive a oportunidade agora de ver uma escola no Seringal Cachoeira e outra escola na zona rural de Chapuri. E eu vejo que perseverança, mais e mais parece, e força, parecem mais e mais as coisas que movem a gente para conseguir as coisas. E eu queria dizer que não pense que porque você tem pouco, você não vai conseguir. Porque eu acho que é de pouquinho em pouquinho que a gente faz e consegue sim. Gente, conversei aqui com o Felipe, que também deu essa lição de um conquistador, de um vencedor, um jovem de 18 anos, vai fazer faculdade nos Estados Unidos e que acreditou nos seus sonhos, estudou bastante, se esforçou e é um exemplo hoje, um acreano de Rio Branco. Felipe, obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço a oportunidade e queria agradecer a todos de casa e reforçar o convite. Por favor, participem do programa Jovens Embaixadores. Um abraço também para o Júlio Galhardi, lá da Embaixada Americana, nosso tutor. Verdade. Grande Júlio. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho.
Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.